Nós vamos começar a nova revista, sempre lembrando que é uma continuidade, né? É um trimestre diferente, mas nós estamos dando continuidade ao estudo dos livros da Bíblia. E hoje vamos estudar a lição 1, Consciência Fragmentada. Esse tema percebe-se muito bem diante do que nós vamos estudar, que é a ideia de uma pessoa que vive em duplicidade, né? Fragmentada. Ele não percebe que a vida é um todo, mas ele consegue separar a vida em compartimentos. Então tem um compartimento espiritual, tem um compartimento da família, tem um compartimento do pecado, são vários compartimentos. E nós sabemos que isso é uma atitude muito perigosa, e vamos estudar aqui, tirando sempre lição para nós, né, no que nós também precisamos mudar ou retornar. Então ali começa dizendo, hoje iniciaremos um trimestre, falando exatamente isso que eu já falei, sobre o estudo dos livros da Bíblia. Na primeira página lá da lição, quando fala sobre o livro de Jeremias, uma das coisas que está ali escrito é que o livro de Jeremias tem o julgamento como tema dominante. O tempo de arrependimento havia passado. Quando você lembrar, então, o livro de Jeremias é um livro que fala sobre o julgamento de Deus. O Senhor viria sobre o seu povo. Mas mesmo o tempo de arrependimento sendo passado, nós vemos uma mensagem de esperança. O povo salvaria o restante do seu povo, o Senhor salvaria o restante do seu povo após o exílio. Então há uma promessa para aqueles que mudassem, para aqueles que se arrependessem, que haveria a oportunidade de salvação. Nessa lição, nosso primeiro propósito é apresentar um quadro geral da situação espiritual e religiosa de Jerusalém, mostrando o embate ferrenho que acontecia entre Jeremias e o povo de Judá. A gente vê um profeta pregando uma mensagem que é uma mensagem dura. Temos mais revista aqui, se alguém não pegou, do lado de cá. Lá atrás, perto do Carmo. Jeremias pregando uma mensagem dura e encontrando oposição. Todo mundo que pregar uma mensagem pura, principalmente vivendo num mundo que não quer saber de pureza, não quer saber de viver no caminho do Senhor, é um povo que vai questionar a mensagem, vai questionar essa pregação. E é isso que a gente vê acontecendo aqui. Por isso, terminando aqui a parte da introdução, nós vemos essa frase: o coração humano é corrupto e aceita facilmente considerar que as coisas de Deus não precisam sempre ser levadas a sério, que podemos reduzir o padrão de exigência, que temos sabedoria suficiente para administrar nossos desejos e paixões pecaminosas, sem a necessidade de eliminá-los por completo, e ao mesmo tempo viver uma vida cristã com orações ocasionais, leituras bíblicas com certa regularidade, frequência calculada na igreja. Eu li um escritor falando que o povo começa a considerar a santidade como coisa ultrapassada. Então, falar sobre santidade
Então nós somos muito ultrapassados, né? Porque as lições que nós estamos seguindo, desde de Isaías, falam sobre a questão da necessidade da santidade. E a gente entende que se a gente vai na igreja, a gente vai ouvir mensagem para que a gente seja mais puro, mais santo, né? Vai na igreja para ouvir o quê? Então não é errado ouvir palavras de santidade. É errado quando você vai na igreja e não ouve palavra de santidade. Sobre essa questão de o povo achar ultrapassado a mensagem de santidade, na verdade não é que eles falam que você deve viver de qualquer jeito. O que é ultrapassado na mente dessas pessoas? É o rigor. É uma santidade que quando a gente fala com necessidade de rigor em certas coisas, aí eles vão amansando. Por exemplo, a gente ouve alguém chegar a te falar: mas os textos bíblicos naquela época lá, que falavam da homossexualidade, está falando sobre aqueles romanos que cometiam atrocidades, que eram impuros, que cometiam todo tipo de pecado. Não é a família hoje, quando um casal resolve viver junto, um homem com um homem, de forma honesta. Vocês entenderam? Eles vão adequando, dizendo assim: não, mas a Bíblia é sobre idolatria. Quando fala de idolatria, está falando de ídolos, daqueles postes ídolos que eles levantavam para fazer o mal. Não é para você, não é o problema, não é você ter uma imagem para que você não adore a imagem, mas para que ela seja alguém que te leve mais perto de Deus. Então eu posso ter as minhas imagens, isso não é idolatria. Entenderam? Então, às vezes as pessoas vão adaptando a santidade ao seu pecado. Não, isso não é pecado. E quando a Bíblia fala sobre as coisas, a gente percebe que por mais que a gente tente dar um jeitinho ali, né, tá claro, não minta. Não mentir. Não, mas uma mentirinha assim, para esse objetivo. A gente fica sempre tomando um jeitinho para justificar o nosso pecado. Quarta-feira passada nós ouvimos sobre Jesus: eu não vim para eliminar a lei, para terminar a lei, mas vim para cumprir, veio para ensinar. Então, homicídio. Graças a Deus, eu nunca cometi esse pecado, nunca matei ninguém. Aí Jesus vem e fala: se você xingar alguém, se você no coração ter ódio contra alguém, você está matando. Então a lei, ela existe. Mas não é assim, não pode ser radical. Mas não é a gente que é radical, né? A Bíblia fala sobre o adultério, a gente falou na quarta-feira também, né? Aquele que olhar com intenção impura. Então tudo isso é coisa que eu preciso tratar na minha vida, no meu coração. Porque se eu vou acostumando com o pecado e associando a minha adoração, né, que a gente vai ver aqui do fragmentado, no domingo eu sou um crente, na segunda eu sou outra coisa, na terça eu sou outra coisa, ou em determinado lugar eu vou agir assim, você vai realmente tomando uma atitude perigosa na vida, que é o que Jeremias está falando aqui. Coração corrupto, que começa a aceitar e considerar que certas coisas não precisam ser levadas tão a sério. E na igreja não precisa, e não sei o que não precisa. E a gente vai assim, se adequando. Nos convencemos que somos crentes, isso é suficiente para nós. Esse tópico aqui, acredito que vai voltar, né? É a última frase aqui da introdução. Eu sou crente, então eu sou salvo. Não é por causa de alguma coisa que eu fiz, não. Graças a Deus eu sou salvo, eu sou crente. Esse tema vai voltar aqui no decorrer dos tópicos. Então, ponto 1. Um servo fiel diante de um povo hipócrita. O profeta Jeremias enfrentava dores dilacerantes em sua alma ao ver o povo vivendo mergulhado no pecado, sem conflitos, sem consciência e sem arrependimento. O que ele vai falar, né? Isso é algo doloroso para nós. Quando a gente vê na sociedade o pecado, quando as pessoas não têm consciência do que estão fazendo,
Isso é mais doloroso, como era doloroso para Jeremias, ver pessoas que aparentemente se consideram religiosas, vão ao templo, participam dos sacrifícios, mas têm uma vida distante. Talvez você já se deparou com alguém que leva uma vida totalmente distante da verdade, da santidade, ou vive padrões aqui, vamos dizer, muito liberais, e a gente às vezes não tem nem por onde chegar e falar com essa pessoa, mas devia falar, né? Porque você sabe que aquela pessoa, ela não acha que ela está errada, ela é daquele jeito mesmo. É um crente mal pagador? É um crente meio, vamos dizer assim, desonesto, ou um crente que leva uma vida de moralidade mais ou menos? E a gente vai se acostumando com isso. Então é um problema sério. Só que aqui ele fala, não é que vai se acostumando, vai trazendo tristeza para nós. Eu não quero aqui ficar levantando exemplos, né, irmãos, que também é um negócio desnecessário e não é muito bom, né, de ficar citando um monte de pecado. Mas a gente sabe muito bem que pessoas simplesmente às vezes são de igreja, ou são até da nossa igreja, mas estão vivendo de acordo, ou nós mesmos em algumas situações, em algumas coisas, estamos afastados da verdade e não estamos preocupados com isso, que esse é o problema aqui. Não estou preocupado, não estou arrependido, não estou achando ruim isso. Então, a tristeza faz parte desse momento. E aí a gente traz o texto. Eu até esqueci de fazer a leitura, né, irmãos? Entrei aqui já imediato. A gente vai lendo agora. Jeremias capítulo 7 é o nosso texto de leitura. E olha os versos 1 e 2. É o verso que está no slide aí. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Então Deus mandou que Jeremias se colocasse à porta do templo para ali anunciar a palavra. Questão do templo. Haveria um peso nessa palavra, porque por mais que aquelas pessoas estivessem distantes de Deus, ainda o templo tinha esse significado simbólico, identificava com a questão de Deus, e o templo tinha esse valor. Então, Deus mandou Jeremias ir lá na porta e anunciar. Anunciar o quê, né? Anunciar ao arrependimento para aquelas pessoas, embora essa mensagem aqui ela é mais de acusação do que para que aquelas pessoas se arrependessem, né? Já tinha passado o tempo do arrependimento. O tópico 1 chama a atenção que aqui no final fala para adorares ao Senhor, todos de Judá, que entrais por essas portas, para adorares o Senhor. Ou seja, está chamando aqueles de adoradores. Mas eles não eram pecadores, mas mesmo assim eles acreditavam ser adoradores, que estavam adorando a Deus. Então foi uma forma até elegante de Jeremias falar com eles, né? Vocês, adoradores, me ouçam. E dá a entender essa duplicidade, porque ao mesmo tempo que eles eram frequentadores de templo, né, ou seja, ofereciam sacrifícios, os adoradores aqui no sentido de que eles ofereciam sacrifícios, mas eles não tinham esse sentimento verdadeiro e viviam circulados ali de falsas doutrinas. Olha aqui o que diz: para aqueles que acreditam estar adorando a Deus, a palavra é emendai, verso 3, emendai os vossos caminhos e as vossas obras,
e eu vos farei habitar neste lugar. Essa foi a mensagem. Assim diz o Senhor: emendai, corrigir, né? Corrigir os vossos caminhos e as vossas obras. Corrigir a vossa conduta. Então, irmãos, a mensagem do Evangelho sempre será essa para nós. Mensagem de salvação em Jesus. E essa salvação, ela trazendo para nós a nova vida, no sentido em que nós estamos dispostos a mudar, a crescer. Sempre estaremos muito distante da santidade no seu padrão geral. O que é cobrado aqui não é a perfeição, mas é que você esteja caminhando para ela. O que é cobrado aqui dessas pessoas é a falsidade deles estarem ao mesmo tempo adorando a Deus e estabilizados, parados, sem nenhuma preocupação com o que está errado. Vamos dar um exemplo de dívida, né? A pessoa está devendo, eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida tão alta. Tá, e o que você está fazendo? Eu estou fazendo mais dívida. Que caminho é esse? A pessoa não está mais preocupada com aquilo que está acontecendo. Agora eu tenho uma dívida, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando, eu estou reservando parte. Mensalmente eu estou pagando parte dessa dívida e ela está diminuindo, às vezes com dificuldade. Então, nós percebemos que exatamente assim é a nossa vida, né? É um exemplo que, claro que ele talvez não seja perfeito, mas é um exemplo muito bom no que se diz a respeito da nossa vida com Deus. O que você está fazendo a respeito da questão da mentira, a questão do adultério, a questão da falsidade, a questão dos pecados, aqui vão ser enumerados mais à frente. O que você está fazendo acerca disso? Você simplesmente está conformado? Como citei alguns exemplos aqui, a pessoa está conformada e buscando tentar adorar a Deus e ao mesmo tempo viver em pecado. Aqui é citado Provérbios 4, 18 e 19. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Então é um bom exemplo aqui, de alguém que vai buscar, crescer, pagar, confessar os seus pecados. A gente vai ver mais abaixo que só pela graça de Deus nós podemos abandonar o pecado, ou certos pecados, ou certas questões, mas vai brilhando mais e mais. E como que é a vida dos perversos? Nem sabem em que tropeçam. Tentando trazer para a nossa mensagem da lição de hoje, eles estão tropeçando e nem sabem. Para eles nem estão tropeçando, porque aquilo já faz parte da vida deles. Eles não estavam vivendo como deviam, sua conduta era reprovável e eles não reconheciam isso. Irmãos, querem nos auxiliar? Esse é o ponto 1. Um servo fiel diante de um povo hipócrita. Ponto 2 aqui. Se alguém quiser, levante a mão para a gente estar continuando aqui. Ponto 2. Então, diante disso, Jeremias confronta a fé supersticiosa do povo. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Repare que, mais uma vez, nós não estamos falando de uma pessoa que se declara inimiga de Deus, um ateu, alguém que fala que Deus não existe, alguém que fala que não precisa de Deus. Não, nós estamos falando de pessoas que estão buscando a Deus, estão servindo a Deus, mas ao mesmo tempo estão simplesmente
vivendo uma fé supersticiosa. É o que muito acontece. E essa fé supersticiosa, muitas vezes ela é estimulada pela igreja quando a mensagem central não é o evangelho, e sim outras coisas. Que é a mensagem que eu falei agora há pouco. Quando a ênfase da igreja é a diversão, é ser agradável, ter uma palavra agradável, a ênfase está no contexto em si e não na mensagem. Falsa confiança. Qual que era a falsa confiança que foi levantada aqui? Essa repetição templo do Senhor está relacionada aqui a certa crença de que combinações de frases poderia ter uma influência mágica aqui, né? A sensação de que estava tudo bem. Isso acontece. Muitas pessoas de forma supersticiosa vão às igrejas aos domingos, estão ali, acham que fizeram aquilo, já tem mais uma semana livre para pecar. Repare que é difícil a gente julgar, então quando a gente dá algum exemplo, não que eu esteja julgando, mas é a partir do que a gente vê, aparentemente é o que a gente está acontecendo. Então, citar o exemplo de quarta-feira, né, Clodo? Entrou uma pessoa aqui, antes de começar o estudo bíblico, e aí ele pediu para orar, ele ajoelhou ali e fez uma oração, mas claramente era uma pessoa que estava bêbada, uma pessoa que estava de uma forma complicada. Orou e foi embora. E aí, será que... Cadê? Ou foi em uma outra igreja, ou foi embora e voltou ao seu pecado. Ah, mas coitado, ele é um escravo, ele é um dependente, ele é isso e aquilo. Tá, não vamos entrar no caso. Igual eu falei, não adianta julgar uma pessoa, não sei. Mas é o que muitas vezes acontece, a pessoa vai para uma adoração e depois sai dali. E eu creio, irmãos, que tem muitos irmãos que são sinceros, são crentes mesmo, mas estão vivendo essa luta para abandonar o pecado e para servir a Deus. Então, por isso que eu falo que é difícil julgar, né? Essa pessoa é falsa, vem na igreja e está lá no bar, e está lá não sei aonde, né? Quem sou eu para julgar que aquele é outro? Um exemplo que eu vou dar, não sei quantos conhecem o Justin Bieber, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dele. Eu estava tirando uma música que chama Jirê, uma música que eu achei muito bonita, e fui encontrando alguns vídeos, encontrei um vídeo em português, né, agora eu vou esquecer o nome dela, Nívia Soares, né? Nívia Soares cantando essa música, chama Jirê. E aí fui olhar a raiz, que é a Elevation Worship, uma música americana, encontrei a original, e aí fui olhar alguns shows, quem estava cantando a música? Justin Bieber, lá na sua igreja. E a gente sabe que ele está enfrentando essa luta, que um dia ele está lá na igreja cantando, outro dia ele está no centro de recuperação de drogas, ou relacionado a algum caso de adultério. E eu quero acreditar que aquela pessoa está lutando para a conversão, para servir a Deus. Mas quantos fazem isso de uma forma tranquila? Vão à igreja domingo e canta lá, Senhor, és tudo para mim, Jirê, és tudo para mim, sempre serás tudo para mim, que diz a letra da música, mas na segunda-feira é um outro motivo, é uma outra vida. E essa questão do templo do Senhor, é exatamente isso. Eu tenho a minha religiosidade, ou algumas coisas na vida, o tal do consciência fragmentada, né? Fragmentos. Então eu tenho essa parte espiritual, já cumpri a minha, agora eu posso viver no pecado, eu posso isso. É igual a história daquele pessoa lá que foi para Las Vegas e foi confessar com o pastor lá da igreja. A primeira coisa que ele fez foi confessar com o pastor da igreja, que ele estava ali para pedir perdão a Deus. E aí o pastor falou, mas o que você fez? Não, ainda não fiz nada não, mas é que depois que eu sair daqui, eu vou lá jogar, vou me prostituir, vou usar droga, vou isso. Então já vou pedir perdão logo antes aqui, né? Então por que não toma juízo?
Às vezes a pessoa tem essa consciência, essa luta, né, nesse sentido. E com certeza não é assim, né? Que pode acontecer. Então, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Você já viu aquela pessoa que fala, não, eu sou católico não praticante. A pessoa declara isso, sou um católico não praticante. Tem uns presbiterianos não praticantes também, né, irmãos? Mas eu acho que nunca vi alguém declarar, eu sou um presbiteriano não praticante. Ele fala, não, eu sou um presbiteriano, tá, assim, né? Dá uma disfarçada. A minha igreja é a igreja presbiteriana. Talvez, só de você afirmar que você tem uma fé, na sua cabeça já basta. Mas é o que a gente vai estudar que não basta. Não tem prática de imaginação, boas obras de imaginação. É de prática, né? As boas obras são práticas. Não, eu imagino tanta coisa boa, fazer o bem às pessoas, né? Eu imagino. A gente vai chegar nessa frase aqui. Então, essa história de templo do Senhor, falar, só cantar que Deus é tudo para mim, não adianta. Temos que pensar melhor. Aqui fala que a devoção formal a Deus só faria sentido quando combinada com viver santo e obediente. Então aí a gente tem aqui alguns pontos, né? São 4 pontinhos, condições para viver santo. 4 condições. Na Bíblia, justiça é algo que você faz. É aqui já, é nesse ponto 1, que eu estava falando. Não se concebe justiça na imaginação, é esse tópico. Então, o primeiro tópico. Condições para o viver santos. Número 1. Se deveras praticares a justiça, cada um com o seu próximo. Verso 5. Vamos ler o verso 5 completo aqui. Mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares a justiça, cada um com o seu próximo. Então esse é o tópico 1. Praticares a justiça, não uma justiça de imaginação. Aqui diz, o coração do homem é pecaminoso e ele quer desvincular o conceito de justiça da prática. E quanto mais ele consegue fazer isso, mais ele vai viver em justiça. Praticar a justiça, e aí nós sabemos, honrar os pais, não matar, adulterar, não roubar, ou seja, tudo que faz parte da lei, da palavra de Deus, e deve ser feito, cumprido, amor ao próximo e tudo mais. Ponto 2. Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva. Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva. É o verso 6 aqui, no início do verso 6. E a lição, mais uma vez, relata como é importante a gente lutar e ajudar, ser auxiliador dessa classe que tem dificuldades. A gente vê muitas vezes privilégios para aqueles que são mais ricos, para aqueles que têm maior capacidade, as portas se abrem, é a sala VIP, é não sei o que mais, mas o pobre e o humilde, ele enfrenta dificuldade. Parece que tudo que puder complicar, vai se complicar. Não quer ajudar, não quer auxiliar. E é algo muito ruim. Um outro pecado nessa área é a gente atribuir culpa à situação daquela pessoa que está pobre, necessitada e viúva e sofrendo, né? Nós julgamos muitas vezes, está pobre, vai trabalhar, né? Mas que condições essa pessoa teve? Que limitações essa pessoa tem? Às vezes nós vivemos num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, e é claro que alguns vão se destacar sobre outros. Não é todos que têm a mesma capacidade. Não é todos que vão chegar no mesmo lugar. E esses ficarão em outras áreas. Então nós não devemos desprezar, mas ajudar.
Ponto 3. Na sequência do verso 6 aqui. Nem derramar de sangue inocente neste lugar. Advertência principalmente dirigida aos reis, alusão a Manassés. A gente vai ver mais Manassés daqui a pouquinho. Falando a respeito da violência. 2 Reis 21:16, que é citado aqui, diz o seguinte: Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com o que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Há uma citação também de Salomão, Salmo 72, 2: julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Julgue com justiça. Não derramar sangue, não seja violento para com as pessoas. Ponto 4. Nem dardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Andar após outros deuses. Condenação à idolatria. Aqui a lição fala que eles tinham uma confissão de fé Frankenstein, ou seja, era fragmentada com várias porções de religiões e tradições. A gente vê muitas pessoas assim. Eu tenho a igreja presbiteriana, ainda mais hoje em dia, né, com internet, com televisão. De tarde eu assisto lá na televisão, lá o Edir Macedo, lá no culto. Não sei que hora eu assisto isso, eu ouço aquilo. Eu gosto de todo mundo que fala de Deus é bom, né? É perigo isso. Não estou dizendo que isso é proibido de assistir, ou de ler, ou de ver, mas a gente tem que ter maturidade para interpretar isso. E em certos momentos eu não tenho nem o que assistir mais, porque eu sei que dali não vai sair muita coisa boa. Então procure algo bom. O seu tempo que você vai gastar, leia a Bíblia, leia algo bom, escute alguma coisa boa. Ficar ouvindo coisas que não são verdadeiras. Ainda dentro desse tópico, que é A e B, né? Falando sobre a questão da falsa confiança e da maldade aqui, tem o mal de Manassés. A gente ouve muito falar de Jezabel, do rei Acabe, mas equiparado ali, sabe? Se tivesse uma competição de maldade, eu acho que Manassés até ganhava, porque muito do que aconteceu com Acabe foi responsabilidade também da Jezabel, que era a praga ali, né? A maldade. E Manassés, ele é descrito aqui, olha, quer ver? Vamos fazer uma leitura pequena aqui, 2 Reis 21. Ele é descrito como uma pessoa muito má. Manassés, deixa eu abrir aqui primeiro, 2 Reis. Manassés é filho de Ezequias, o rei Ezequias, e vem de um jeito muito ruim. 2 Reis 21. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Efziba. Ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões e diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se
prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Já pensou se prostrar diante de todo o exército do céu? Todo tipo de adoração. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho, o próprio filho, como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, tratava com os médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura de poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Vamos ler só até aqui. Mas tem outras passagens descrevendo as maldades de Manassés. Então, aqui é atribuído muito que o povo vivia, a maldade do povo, ao seu rei. A gente sabe que se um líder ele vai desviando o caminho e ele continua tendo os liderados, né? Se os liderados não percebem e não saem, eles vão ser uma cópia, eles vão seguir esse líder. E muitos seguiam essas maldades de Manassés, que é o que está sendo descrito aqui. Jeremias está falando aqui num tempo já do rei Josias, que era um rei bom, mas nem todos o apoiavam, nem todos os reinos, e muitos estavam ainda influenciados por esse tal Manassés. Então, aqui citando algumas das coisas que a gente já até leu aqui. Manassés edificou altares a Baal, postos ídolos, fala que ele levou até para a casa de Deus altares, sacrifício de crianças a deuses, culto às estrelas, planetas, questão de ocultismo, astrologia, todo este mal. Pastor, Pode falar. eu queria só fazer um comentário. Essa lição, ela traz assim, uma reflexão bastante importante para nós, a começar pelo tema, consciência fragmentada. É interessante que o tema ele não traz atitudes fragmentadas, né? Ou ações fragmentadas, ou boas obras fragmentadas. Na verdade, ele fala da consciência, o que é mais profundo, o que é mais puro. E essa é uma das diferenças de Deus e do homem propriamente, porque o homem ele olha muito a questão externa, mas Deus, porém, conhece o nosso coração. Por isso que a lição traz essa questão da consciência. E no texto que a gente está, no texto de referência, Jeremias capítulo 7, o versículo 8, se você puder abrir aí eu queria fechar essa contribuição. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm, se põem diante de mim neste templo, que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos. Então, nós precisamos tomar cuidados, alguns cuidados, de nós não vivermos uma vida completamente religiosa, de costumes, mas que não há arrependimento, que não há mudança de vida. E aí a gente pode cair nesse perigo aqui, de cometermos coisas erradas e se acostumarmos com os erros. Então, que a gente possa pedir a Deus que o Espírito, toda vez que nós cometermos alguma coisa errada, que Ele venha arder no nosso coração, arder na nossa consciência. Porque se você estiver vivendo uma vida com atitudes erradas,
e isso já não te faz, já não te causa nenhum impacto, isso é muito perigoso, porque a gente pode cometer alguns erros sim, mas é importante que o Espírito esteja nos acusando, né? E é o que Jeremias foi chamado para isso, né? Para denunciar a injustiça e principalmente a idolatria daquele povo. Ser a consciência, né, daquele povo que não tinha consciência alguma, né? A gente vai voltar um pouco a esse tópico aqui no ponto 3. Só terminando o ponto 2, ele diz aqui, apesar de toda essa rebelião escancarada, o insuportável amor de Deus, o insuperável amor de Deus ainda se manifesta, se o povo cumprir as condições estabelecidas. No versículo 7 aqui, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre, né? Sempre a mensagem de misericórdia está presente. Mas vamos continuar aqui. Despertar da consciência. No verso 8, o profeta repete o que já dissera no verso 4, mas como constatação, não como aviso. Eis que confiais em palavras falsas. Então nós percebemos exatamente que é essa ideia. Você se abrir o seu ouvido a palavras falsas, se convencendo e simplesmente não percebendo a gravidade do que você está fazendo. Semana passada acho que eu falei, né, a respeito do sair do caminho. O caminho está aqui, aí você sai 1 milímetro aqui, só que a partir desse momento só vai aumentar essa diferença. E a gente percebe que muitas vezes é isso que acontece. Eu disse que não é bom dar exemplos, né? Mas dando alguns exemplos claros assim de coisas que acontecem, a gente infelizmente teria aqui a manhã inteira, né, para falar de exemplos. Tanto que tem live de fofoca toda noite. Se você procurar lá, a pessoa fica 1 hora falando fofoca das igrejas, falando mal de pastor, falando de adultério de não sei quem, tá? Você procura na internet, tem lá. Ainda não tem presbiteriano, né? Espero que nunca tenha, mas se alguém se levantar, fofoca presbiteriana, bicho, e vai lá para a internet e falar, fulano roubou isso, fulano está aí, fulano, esse pastor é isso, aquilo. Então a gente percebe, aí a gente fica, que escândalo, fulano adulterou, fulano roubou o dízimo da igreja e tal. Mas como que isso aconteceu, né? Não foi de uma hora para outra. Um caso de um pastor, por exemplo, que cometia adultério com uma irmã da igreja, e ele continuava normalmente, pregava domingo à noite, a irmã sentava lá, e a esposa dele sentava aqui, e seguia a vida, pastor presbiteriano. Aí você fala, mas isso é possível? Mas você acha que começou assim, de um dia para o outro? Não, foi oi querida, um aperto de mão, ou convidou para tomar um café na própria casa lá com a família, ou fez uma visita. Aquilo foi transformando. Talvez no momento inicial a mulher parou de ir à igreja, mas depois tentou. Eu não sei qual que é a história, eu não conheço a história, eu só conheço esse final da história aqui. Até que descobriram e ele foi tirado da igreja. Uma outra vez eu ouvi uma história, eu estou falando de história que eu sei que é verdadeira, não? Que eu presenciei, de um presbítero que era tesoureiro de um sínodo lá em Goiás, que pegava grande parte do dinheiro do sínodo. O sínodo não tinha dinheiro e entrava os dias. Aí você fala, mas como que essa pessoa fez isso? Foi algo que foi acontecendo, de repente teve uma necessidade, e aí ele estava lá com dinheiro, aí ele utilizou aquele dinheiro, mas amanhã eu vou devolver. Aí viu que não devolveu, que ninguém notou, aí de repente, vou pegar mais aqui, esse dinheiro aqui. Aí ele começa a criar na cabeça, mas para quê? Isso não tem dinheiro só do sínodo, só para o presidente do sínodo ficar fazendo viagem, né? Aí a gente começa a inventar coisa, desculpas na nossa mente.
Então, como eu disse, a gente passaria a manhã inteira aqui citando casos, mas o que eu estou querendo dizer é que exatamente as pessoas vão confiando em falsas coisas e de repente aquilo se tornou natural, normal, né? E aí é um chamado a despertar essa consciência, é a necessidade de nós estarmos despertados. O verso 9 começa: que é isso? E aqui a lição fala que é um tom dramático, né? Que absurdo é esse? Como que você pode estar fazendo isso? E a pessoa, mas não tem nada não. A pessoa não está entendendo o absurdo do que ela está praticando. Se acostumou. Isso acontece também por essa questão do relativismo, né? Dos dias atuais. Hoje tudo é relativo. O que pode ser certo para você é errado para mim. O que é errado para mim é certo para você. E por isso que nós devemos também não só depender daquilo que a gente aprende. A gente também precisa se autodesenvolver, estudando a palavra, meditando, interpretando bem, para que a gente também possa tomar as boas decisões, né? Verdade. Então aqui, Jeremias denuncia que os moradores de Jerusalém eram culpados de quebrar a lei de Deus. Essa violação da lei é resumida na exposição de 5 pecados: furto, homicídio, adultério, falso juramento e idolatria. Então a gente vê aqui, né, esse questionamento feito aqui. Chamado ao arrependimento, é um pecado grave aqui. Aí ele falou que talvez não seja mais um chamado ao arrependimento, mas tentando convencer o povo. Sinto um pouco de vergonha que vocês estão fazendo aí. O pecado é grave, mas ele agrava a condição do pecador quando a consciência se torna insensível ao absurdo óbvio. 1 Timóteo 4, 1 e 2, Paulo chamou a consciência de cauterizada. O pecado já criou raiz tão profunda que o pecador já não se vê dissociado com os seus costumes corruptos. A identidade, ele forma uma identidade na qual já está a consciência, o pecado já está ali, já faz parte da vida dele. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizada a própria consciência. Arrependimento exige uma grande atitude de morrer para si mesmo. É impossível um arrependimento genuíno sem a graça de Deus. Porque sem Deus a gente não tem como enxergar, né? E mesmo se enxergou, não tem forças para mudar. Não. Conforme, né? Me conforma. Parece que é como um problema natural que você tem na sua vida, você se conformou com ele já. Não. Quando é pecado, a gente não pode se conformar com o pecado. A gente precisa tomar atitude. Se está errado, precisamos tomar atitude. Arrepender-se é arrepender-se é desistir de continuar sendo como é. Abrir mão de hábitos que estão entranhados na rotina, na personalidade, na maneira como a pessoa se acostumou a ser identificada. Arrependimento é repúdio ao que ela se tornou. Esse tópico aqui é importante, repúdio. Quando você faz alguma coisa errada e já não sente mal por aquilo, a coisa está feia, né? Porque quando a gente faz alguma coisa errada, ou quando a gente vê alguém fazendo uma coisa errada, você fica irado, você acha um absurdo a pessoa estar fazendo aquilo. Mas quando a gente faz, nós temos que ter também esse mesmo sentimento, né?
que isso é ruim, isso é mal, isso me traz uma lembrança ruim. Repúdio ao que ela se tornou, ao que construiu uma disposição urgente e ansiosa de se tornar uma pessoa completamente diferente. Só a graça de Deus pode fazer isso. A consciência fragmentada daqueles crentes não era perturbada pela sua conduta. Viviam uma falsa paz, dividiam sua vida em compartimentos. Como Maclay aponta, era com muita tranquilidade que eles prestavam culto num dia e cometiam seus pecados no outro. Eles acreditavam, não estou diante de Deus, se há uma crise, não, eu confio em Deus. Aquele temor de Deus, eu estou pecando, vai dar errado a minha vida. Não vai dar nada errado não. Deus está protegendo ele do seu pecado. Deus abençoe aqui meu pecado. Tem gente que tem coragem de pedir oração, né, para que Deus abençoe aquilo que ele vai fazer de errado. Yahvé é o nosso Deus, é o pensamento destes. Venha o que vier, Ele nunca permitirá que nós, que vimos, que adoramos em seu templo, sejamos arrastados. E aí ele cita, um comportamento adotado por muitos crentes, no domingo vai à igreja, e aí na segunda-feira já é outro compartimento, já é outra coisa. É o que a revista termina aqui, esse tópico. Segunda-feira esqueceu do domingo, muda a personalidade. Irmãos, essa lição ela serve para todos nós em algum grau diferente. Espero que seja um grau bem pequeno, mas é uma tendência natural da gente, dependendo de como nós estamos ou o momento que nós estamos, a gente esquecer certos princípios. Então, se eu estou na igreja, eu estou ali ouvindo a Deus, mas e segunda-feira? Eu não vou também estudar a Bíblia, ter um momento de oração? Ou a minha prática, ela vai ser pior na segunda-feira do que foi no domingo? Ela deve ser igual, e melhorando a cada dia. Ninguém mais quer falar, irmãos? Pode falar. O nosso comportamento, ele depende da nossa comunhão com Deus primeiro e depois com a igreja. O presbítero Sidney fala sempre aquele ditado: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Então, eu acho esse cuidado, que nem o Reginaldo já disse, tem que estar dentro de mim. Por exemplo, com quantos anos começou a reinar o Manassés? 12 anos. Quem eram os conselheiros dele? A gente, nessa parte do texto, não se diz. Josias começou a reinar com quantos anos? Mais novo, com 8 anos. Mas os conselheiros dele eram pessoas fiéis à palavra. Então, o Salmo 1, volta no Salmo 1, eu gosto muito do Salmo 1. É bem-aventurado aquele que não anda com os ímpios, que não se aconselha com os ímpios, que não se assenta com ele. O comportamento dele vai ser outro. Então, penso eu que isso tem que ser uma máxima nas nossas vidas. Por que nós estamos aqui na igreja? Para ouvir a verdade, para ouvir uma palavra de estímulo, de exortação, de esclarecimento. Então, volto na palavra de Sidney: diga-me com quem você anda. Já é o suficiente para eu saber quem você é. Se nós buscamos caminhar com Deus, dirigidos pela palavra dele, a palavra dele sendo realmente luz para o nosso caminho, espadas e 2 gumes, com certeza nós vamos nos entristecer quando cometemos um erro que nós descobrimos que está errado. Às vezes cometemos erros, mas nem descobrimos que erramos ali. Pedirmos misericórdia de Deus sim cada dia, para que Ele nos abra os olhos espirituais, para que vivamos a sua vontade. Aí sim vai ser diferente a nossa vida. Nós vamos ter testemunhos razoáveis com as pessoas de fora. Essa ideia de pode fazer o que quer, qualquer dia, qualquer hora. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Paulo já falou isso. Você é livre sim, mas é interessante que você faça isso? É bom que você faça isso? Então essa é a minha contribuição nessa lição.
Dessa forma, a nossa comunhão com quem nós andamos fala muito alto a nosso favor. É ressaltado aqui, né? De quem vocês ouviram, realmente a influência tem muito a ver. Conclusão: Deus nos quer por completo. Vou comentar aqui mais um pouquinho. Pode, levanta a mão, Pedro. Às vezes eu não, é que você está meio de lado, às vezes eu não enxergo. Pode falar. Tem um tempinho ainda, né? Tem. Então, só para contribuir também um pouco, aqui nesse tópico primeiro, fala um servo fiel diante de um povo hipócrita. Quem que é o servo fiel? Jeremias. Eu fico pensando, creio que cada um aqui pode ter esse raciocínio, de como Jeremias sofreu, né, diante daquele povo, um povo que se dizia crente, mas hipócrita. E nós sabemos o que é hipocrisia, aquele que acha que está certo, fala coisas e não vive. Isso é uma pessoa hipócrita. Mas o que eu fico pensando é que naquela época o povo, Deus mandou Jeremias para estar falando para o povo os seus erros, né, os seus pecados. Hoje nós não temos mais Jeremias, mas temos a palavra de Deus, né, que uma lição dessa ela vem tratar diretamente com a nossa vida, de cada um, né? Geralmente a gente olha, tem esse hábito de olhar, ver para o que está acontecendo com o nosso irmão, com uma pessoa. Ah, tal pessoa é assim, tal pessoa mas é igualzinho o que está aqui na lição. Mas não, nós temos que olhar para essa lição, essa exortação de Jeremias, né, a palavra de Deus, como uma exortação para a nossa vida, né, para a minha vida. No que eu estou falhando, se a minha consciência não está alterizada, é uma palavra muito séria também que Paulo colocou, que um crente chegar a esse ponto de ter a sua mente cauterizada, não sentir mais o pecado, não sentir que precisa de mudança, não sentir que precisa de oração, ler a Bíblia e não entender, porque o Espírito Santo não está trabalhando no seu coração. Quando a gente lê que o Espírito Santo tem ciúmes, não podemos entristecer o Espírito Santo, parece que às vezes a gente não entende, mas é aquele momento em que, quando o Espírito Santo se entristece, é um momento em que ele não tem mais aquela ação, aquela ajuda na nossa vida, a nós termos despertar para a oração, para a comunhão com Deus, né? Então, se torna muito, às vezes, a nossa vida muito vaga, faltando, não está bem. A gente sempre tem, eu digo a gente, cada um tem que olhar sempre, não está bem, precisa melhorar, precisamos melhorar. A gente precisa melhorar. A igreja, sempre olhando assim, a igreja está bem, mas quem é a igreja? A igreja somos nós. Preciso de orar mais, preciso buscar mais. E tem um outro ponto também que eu fiquei, me chamou bastante atenção, que as pessoas falavam no templo. O templo. E mais uma vez, o professor já frisou bastante, que a gente fosse ficar dando exemplo, né? A gente vai ter um monte de exemplo e pode cair conosco também. Há o templo lá, tem que cuidar do templo, mas está cuidando do templo, mas não está cuidando da vida. Sabe, a vida está toda bagunçada. Nós vimos em um tempo passado pessoas que falavam, ai, meu coração está partido, ai, que tristeza fechar a igreja. Mas agora a igreja está aberta e a pessoa não vem na igreja. Não tem aquele prazer de estar na igreja. Então isso é o quê? É hipocrisia. Nós não vemos outra coisa.
a não ser essa palavra, hipocrisia, que é uma palavra dura, mas é palavra de Deus. Devemos falar muita coisa mais, mas era isso que eu queria. Sim, não, essa lição ela toca nesse tópico, né, da questão da como nós somos facilmente levados por uma consciência e nos acostumamos com o pecado, com o que é errado. E a gente precisa vigiar sempre isso, buscar melhorar, né? Não buscar nos conformar com a situação que nós vivemos. Como diz aí na conclusão, Deus nos quer por completo. A igreja precisa assumir a confissão de fé em sua vida e não apenas em sua mente. Como sugestão na aplicação, verifique as inconsistências em sua vida. Tem alguma inconsistência? Inconsistência com o quê? Com a palavra, com a Bíblia, com o caminho de Deus. Tem inconsistência? Tem que tratar. Não é aquele que, não vou nem no médico, não quero nem fazer exame, porque não vai que eu descubro, né? Não, eu preciso descobrir, preciso tratar. E precisamos disso. Seja específico em seu autoexame, se anuncie a sua própria consciência diante de Deus para viver um despertamento espiritual. Então, que Deus nos abençoe, nós possamos seguir aí. É a primeira lição somente, né? A gente vai continuar. Esse tema de Jeremias, ele vai seguir nessa ideia, né? De acusar o pecado, e o povo acusar Jeremias, e nessa batalha aí, né, pela verdade. Nós vamos assim, temos muito que aprender. Faça a leitura em casa da lição e também dos textos bíblicos.